Audio Jungle. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Faromeiros. Audio Jungle. Os códigos CSS são utilizados para definir um ponto de aparência na página em que adota um tipo de linguagem. Existem vários tipos de códigos CSS e neste tutorial ou vídeo FAQ nós vamos compreender um pouquinho sobre a utilização da folha de estilo CSS do seu fórum. Antes de tudo, eu já aconselho que você acesse o tópico 49.309 e obtenha mais informações sobre a função de folha de estilo CSS. E em seguida, aconselho que você também acesse o tópico 16.183, que é correspondente ao tutorial elaborar um código CSS que nós vamos utilizar inclusive para trabalhar neste vídeo. Também concito a todos que tenham o programa Notepad instalado no computador. Ele é disponível para todas as versões do Windows, né? Ou seja, o Windows 7, o Windows XP e etc. Então, você pode baixar, ele é grátis. E para quem já está com ele aí já, clica aqui em linguagem, vamos em H e escolher a opção HTML. Logo quando a gente for começar aqui, eu vou criar uma div. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pressionar o Ctrl e F. E a gente vai aprender a localizar as classes. É a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, é localizar uma classe dentro do código. Por exemplo, eu tenho que personalizar um certo local do meu fórum. E é claro, com o surgimento aí de vários tipos de navegadores, é interessante citar que muitos desses navegadores já têm uma opção de inspecionar elemento. Só clicar no botão direito, principalmente no Google Chrome e Mozilla Firefox. Então é só clicar no botão direito. E aqui nós vamos, por exemplo, eu quero modificar o logo do FDF, vamos supor. Então eu vou clicar no botão direito, vou inspecionar elemento. E aqui, automaticamente, para quem está utilizando o Google Chrome, eu vou ver então o ID logo e o ID logo desk. Ao mesmo tempo, eu posso observar que aqui dentro eu tenho page bold e tenho page folder. Ambos são tipos de nomes. Por quê? Porque são atributos ID. Para você que acompanha os tutoriais aqui do Fórum de Suporte, poderá acessar o tutorial que eu lancei recentemente, que é a estrutura de uma página HTML, que eu falo sobre essa situação. Inclusive, estou deixando o link do vídeo, de um outro vídeo, né, que eu gravei sobre esse assunto na descrição deste vídeo aqui. Bom, e nada mais justo da gente continuar aqui num fórum teste, né? Bom, então, como eu tinha dito, vamos personalizar, vamos dizer assim, o logo, né? Para personalizar o logo, posiciona a seta do mouse em cima, clica no botão direito, inspecionar elemento, e ele vai te indicar onde está o logo, né? A imagem do logo, assim que você abre o inspecionar elemento. E nesse momento a gente observa aqui que nós temos o ID. É até interessante, eu vou até colocar isso daqui aqui dentro do Notepad. Por que eu pedi para vocês baixarem o Notepad? Porque o Notepad ele é um programa muito bom para quem assim, tem ideias de quem quer desenvolver algum site, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque ele ajuda, às vezes, a identificar as tags, né? O interessante dele é isso. Por exemplo, aqui, ó, ele identifica o início e o final de um código. A div começa aqui e termina aqui embaixo. Então você sabe onde começa e termina, não tem aquele problema de você apagar algum código aqui sem perceber de onde que ele termina. E depois ficar com dor de cabeça. Isso aqui é ótimo para edição de templates, tá? Eu ainda quero gravar um vídeo a respeito dessa situação aí também. Mas para essa situação aqui, nós temos os atributos fáceis. Eu vou abrir um novo aqui, HTML. Nós temos, vamos supor, uma div. Nós temos uma div com o nome ID. O que é o ID? O ID ele dá um nome para aquela div, diferentemente do atributo classe. Eu falo classe, né? Mas disseram para mim que é classe esse nome. Olha que lindo esse nome. Mas então aqui, então nós temos o atributo classe e temos o atributo ID.
né? O ID, ele funciona no CSS dentro da tag style. Não tem nenhum segredo disso. O ID, ele sempre vai funcionar com o jogo da velha. Então você coloca o jogo da velha e o nome que está dentro desse ID. Vamos supor, aqui eu coloquei div ID igual a nome. Então o que eu vou colocar aqui depois do jogo da velha é nome. Em seguida abrir uma chave e fechar essa chave, e aqui dentro vai as propriedades. É a mesma coisa para o atributo classe. Só que ao invés de jogo da velha vai ser um ponto. Então a gente já tem aqui definido um código CSS com início e fechamento da tag corretamente, como explicado no outro vídeo que eu falei a respeito da estrutura HTML. Tem uma div classe e uma div ID. Nesse caso do nosso for é a mesma coisa, não tem diferença alguma. Se a gente for personalizar algum trecho, nós temos que procurá-lo primeiro. Vamos supor aqui, eu vou personalizar então o post bold. Post bold seria tudo o que envolve aqui a nossa área de postagem. Como que eu vou encontrar o post bold? Vou pressionar o Ctrl F assim que abrir o inspecionar elemento. E aqui embaixo, na caixa de busca, eu vou digitar .post bold. Automaticamente eu vou encontrar todos os post bolds existentes, mas o que eu quero é o HTML correspondente ao post bold. Mas não é exatamente esse que eu quero, pensei que era esse, mas no meu caso é post. Seria o post aqui. Achei. Então seria toda a área da postagem, como vocês estão vendo está em azul. Agora, ao lado direito, nós podemos observar Element Style. E aqui dentro a gente vai colocar um atributo CSS que a gente quiser. Para quê? Porque ele vai personalizar o que está aqui dentro do post bold. Então, se eu for esperto, eu quero colocar aquele, vamos supor, efeito da assinatura da Nika, né, que tem aquele efeito de luz de fundo ali atrás. Vamos fazer então? Então, para a gente começar bem, vamos colocar aqui border radius e pressionando o Tab a gente vai colocar 15px e automaticamente, você observar ali em cima, ele já vai dar uma borda ali de arredondamento, vai arredondar o nosso post. Em seguida a gente tem outro efeito que seria o border. E aqui a gente coloca um px e a cor que a gente quer que fique esse fundo. Eu vou colocar aqui red. Faltou colocar aqui o solid para dizer que é uma borda sólida. Então um px solid red, que seria a borda com um px, né, sólida e de cor vermelha. Agora, a gente vai colocar outra coisa aqui. Vamos colocar o WebKit Border Shadow. Desculpe que eu errei aqui. É o Web. E agora a gente vai colocar... Vamos colocar aqui 8px, melhor 0px, 5px e 15px. E automaticamente a gente vai ter, ainda não temos, né, na verdade, temos sim, aqui embaixo, desculpe, temos aqui o efeito da sombra, que vai ficar embaixo aqui do nosso post. Ainda tem mais algum efeito, vamos aplicar então. No meu caso eu apliquei aqui o weight, os valores aqui para aumentar, né, o tamanho, o padding, e também algumas outras coisinhas aqui interessantes. Então, o que na verdade nós temos aqui? Temos aqui todas as propriedades que vão personalizar no caso, nosso tópico, né? Então, para a gente ter esse efeito aqui praticamente no fórum, tanto é que se eu atualizar a página, esse efeito vai sumir.
porque ele foi gerado pelo inspecionar elemento e não está adicionado na folha de estilo CSS. Então, praticamente, a gente tem que localizar o código responsável, a classe responsável por personalizar aquela parte ali do nosso tópico, que no caso vai ser .post, né? Então, como é que a gente vai fazer então para personalizar? Tanto é que você encontra ela aqui, ó. Nós temos aqui classe igual a post row 2 online post 48. Então o que a gente vai utilizar mesmo é só o post. Tanto é que no inspecionar elemento você pode ver todas as tags CSS, ou melhor, desculpem, todos os atributos, tanto o ID quanto o classe, do lado direito, né? Então aqui a gente tem o online com a imagem do online que fica atrás do avatar. Lá. Se eu tirar aqui ele não aparece mais. Então a gente vai utilizar acessando o painel de controle. Ele pode estar no modo simples ou avançado. Vamos em visualização. E aqui em imagens e cores vamos em cores. E em seguida na subaba folha de estilo CSS. E aqui vamos colar apenas a nossa propriedade. Beleza? Lembrando que todo o código CSS, assim como HTML, JavaScript e qualquer outro, deve ser aberto e fechado. No meu caso, eu vou copiar essas propriedades para mostrar para vocês. Vou abrir um novo arquivo aqui. Vou em linguagem e aqui em CSS e vou mostrá-los. Quando a gente só coloca as chaves, o código está incompleto. Tanto é que o Notepad ele não encontrou o início nem o final desse código, porque ele não está sabendo o que é que a gente está digitando aqui. A partir do momento que a gente coloca aqui, por exemplo, .post, que já fica automaticamente em vermelho, ele já vai identificar ali o código como um código CSS. Tá? Então, por exemplo, por que eu coloquei div aqui? Por exemplo, não, na verdade, por que eu coloquei div? Porque a div é o código responsável, que seria a tag HTML responsável pelo nosso tópico. Div ID P48. Isso não é importante para a gente. O que é importante é div igual a classe post. Isso que é importante. Então, a div ela tem que ser post. Então, se você colocar div, você está colocando que a tag div tem um atributo classe post. E dentro deste atributo classe post, nós vamos colocar as propriedades, que é o border radius, o border solid, em vermelho, e os outros atributos em propriedades que você colocar. Tá? Então, se a gente copiar esse código CSS que a gente acabou de utilizar no inspecionar elemento e colar a nossa folha de estilo CSS e salvar, a gente vai ter, então, uma bela de uma surpresa, que é exatamente o que a gente fez quando a gente utilizou o inspecionar elemento. Então, é muito, mas muito simples mesmo, tá? Bom, mas então, a gente vai ficando por aqui, porque a musiquinha já começou, mas, de qualquer forma, eu agradeço a sua companhia e o seu interesse de estar aqui comigo neste vídeo FAQ e tutorial, beleza? Para quem ainda continua com dúvidas e quer saber muito mais sobre o CSS, aconselho-vos que estejam acessando apostilas, né, pesquisando apostilas de CSS e HTML básico, para que você consiga realizar mais do que apenas aquele efeito que a gente fez ali no post, nesse aqui, né? Eu agradeço novamente, então a gente volta numa próxima oportunidade. E não se esqueça, para você que é visitante neste vídeo e ainda não tem o Fórum Forumeiros, acesse agora www.forumeiros.com e crie o seu fórum grátis na internet em menos de 5 minutos.